A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, a qual se encontra no livro de Gênesis 48, a partir do versículo 17. Caso alguém queira acompanhar Gênesis 48, a partir do versículo 17. Vendo, pois, José, que seu pai pusera a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim. Sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manase. E José disse ao seu pai: Não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu. Eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Irmãos, aqui essa palavra nós vemos que ela está falando sobre a respeito de José. José, o qual era filho de Jacó, uma história muito conhecida que todos conhecem, o qual foi vendido como escravo, como cativo pelos seus próprios irmãos para uma terra estranha, para o Egito. Uma terra a qual lá ele sofreu, lá ele foi humilhado, lá ele foi preso, lá ele sofreu muito, mas uma terra a qual ele prosperou muito também, uma terra a qual Deus o mandara para lá, porque Deus já sabia que tinha algo na vida dele e era lá, não era em Canaã, mas sim lá no Egito. E a Bíblia nos fala que lá no Egito José teve 2 filhos, o qual nós vamos estar falando aqui hoje, que era Manases, o seu primeiro filho, e Efraim, o seu segundo filho. E a Bíblia nos fala também que José colocou o nome dos seus 2 filhos, cada um com o significado da tua vida, do teu passado. E a Bíblia nos fala que Manases, quando José teve Manases, o qual era o seu primeiro filho, José colocou o nome dele com o significado de Manases, com o significado do esquecimento do passado dele, com o esquecimento de toda a tristeza, de todo o sofrimento que ele havia sofrido lá no Egito, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Então ele colocou o nome do teu filho Manases com esse significado de esquecimento de dor, esquecimento do seu passado. E a Bíblia nos fala que quando José teve o seu segundo filho, o qual se chama Efraim, o qual ele colocou o nome de Efraim, ele estava colocando esse nome de Efraim com o significado de prosperidade, que ele ia ter uma vida próspera, que ele ia ser próspero. Foi cada um dos seus filhos, ele deu um significado para o seu nome, que é Efraim e Manases. E a Bíblia nos fala que depois que José já tinha reencontrado seu pai, depois de todo o processo que ele já teria passado, que ele já tinha encontrado seu pai, a Bíblia nos fala que José levou os seus 2 filhos para que Jacó o abençoasse, porque antigamente sempre quando tinha o mais velho, o patriarca da família, ele teria que abençoar os filhos, porque segundo a Bíblia, sempre o primogênito, sempre o filho mais velho, ele recebia a bênção da primogenitura, que seria a bênção, porção dobrada, uma porção maior do que as dos outros irmãos, tipo a passagem lá mais ou menos do filho pródigo também, que seria o filho pródigo, que teria que dividir toda aquela sua herança, que o seu pai teria que dividir toda a sua herança. E sendo o filho mais velho, ele tem direito a mais. Ele tinha direito, tipo, mais ou menos umas 2 vezes mais do que os filhos mais velhos, do que os outros filhos mais novos. E a Bíblia nos fala aqui que quando José levou Efraim e Manases diante da presença do seu pai Jacó, o qual a Bíblia fala que já se encontrava velho, já se encontrava enfermo e até com a sua vista parda, não enxergava muito bem por causa da velhice, por causa da sua idade já avançada. E a Bíblia nos fala que quando José levou seus 2 filhos para que Jacó abençoasse, ele colocou o filho mais velho, que seria Manases, do lado direito, do lado da mão direita de Jacó. E Efraim, o filho mais novo, do lado esquerdo da mão de Jacó, para que Jacó pudesse abençoar. Tipo, o filho mais velho receberia a bênção da primogenitura e o filho mais novo a bênção paternal, para ser simplesmente abençoado também, abençoado por Deus. Mas a Bíblia nos fala que neste momento que Jacó estava lá para abençoar os 2 filhos de José, simplesmente eles estavam na posição certa, o mais velho do lado direito e o mais novo do lado esquerdo. Mas Deus, usando Jacó ali, a Bíblia nos fala que Jacó cruzou as suas mãos, Jacó cruzou os seus braços para abençoar. E quando José viu que seu pai estava cruzando os seus braços, colocando as suas mãos erradas, a direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manases, a Bíblia nos fala que José achou que seu pai não estaria enxergando direito por causa da velhice. A Bíblia nos fala que José achou que seu pai estava confundido, que seu pai, por causa da velhice, não sabia o que estava fazendo. E José quis o corrigir, falando: pai, você está com a mão sobre Efraim.
A mão da primogenitura está sobre Efraim, e o que tem que ser abençoado, segundo a Bíblia, segundo todos os patriarcas mais velhos já vem vindo nessa geração dessa forma, seria Manassés que receberia a bênção da primogenitura. E foi onde Jacó falou que ele sabia o que ele estava fazendo. E é onde eu entro aqui na tua vida e na minha vida nessa história, nessa passagem, que quando Deus quer te abençoar, Ele não vai depender da decisão de homem, da decisão humana, não. A decisão vem dos céus, a decisão vem dele, porque aqui José e Jacó, a visão deles teria que abençoar Manassés com a bênção da primogenitura, mas ao olhar de Deus, ao coração de Deus, o que teria que ser abençoado com a bênção da primogenitura, com a bênção 2 vezes maior, seria Efraim, o filho mais novo. Eu quero falar para você que não importa o que o homem esteja falando, o que o homem esteja fazendo, que não vai mais dar certo, que não é assim, que não é dessa forma. Eu quero falar para você que a tua vida, a tua bênção não depende da mão de homem, não depende da decisão humana, mas depende da decisão de Deus. Por mais que todos olhem e falem, não é assim, não é dessa forma, não vai dar certo porque ele foi primeiro, ela foi primeira, este lugar é dele, este lugar é dela. Eu quero falar para você que o seu lugar, quem escolheu foi Deus, quem decretou foi Deus, a bênção na tua vida, e ele vai te abençoar na hora certa e no momento certo. Não importa o que o homem queira fazer, não importa se o homem olha para você e fale, mas eu não vou abençoar ele, eu não vou abençoar ela, eu não vou fazer isso por ele, eu não vou fazer isso por ela porque eu vou fazer para aquele, eu vou fazer para aquela porque ele é mais bonzinho, porque ele é mais bonitinho, porque ele tem mais tempo de ministério, porque ele tem mais tempo de cargo, porque ele tem mais tempo de funcionário, porque ele trabalha melhor, do que os outros. Eu quero falar para você que a tua bênção não depende da decisão humana. Eu quero falar para você que o não do homem, Arabassumi, Andaragadá, não depende do sim de Deus. O sim de Deus não depende do não do homem na tua vida, que Deus vai te abençoar, ele vai te abençoar, porque aqui Jacó teria que abençoar Manassés, o filho mais velho, ele teria que abençoar os dois, mas a bênção da primogenitura teria que ser para Manassés. E a Bíblia nos fala que Jacó cruzou os braços. Por quê? Porque Deus não queria que fosse daquela forma. Deus queria que fosse abençoado com a primogenitura Efraim, o filho mais novo de José. Eu quero falar para você que é Deus que te escolheu, foi Deus que te separou. Você não foi separado por um homem, você não foi chamado por um homem, você foi chamado por Deus. Você não está aí porque o homem quis te colocar, não. Você está neste lugar que você está hoje porque Deus quis te colocar, porque você foi separado por Deus para essa obra. Se Deus tem um chamado na tua vida, se Ele falou que vai fazer algo na tua vida, se Ele tem algo para te entregar, por mais que alguém fale que não vai te entregar, que não vai te abençoar porque não se agrada do teu jeito, porque não se agrada da forma que você trabalha, porque não se agrada da forma que você age, eu quero falar para você que que a sua bênção não vai depender de homem, não vai depender da decisão humana, mas sim vai depender de Deus. E Ele tem sondado o teu coração e Ele conhece o teu profundo neste dia. Não importa a prova que você esteja passando, não importa se as circunstâncias pareçam que não vai mais dar certo, se as circunstâncias estejam mostrando que o que Ele te prometeu não vai ser cumprido, porque estão jogando pedra, porque estão jogando areia. Eu quero falar para você que vai sim, porque voltando lá mais atrás, em Isaac cavava os poços e os seus inimigos entupiam. Eles entupiam porque eles não queriam ver Isaac prosperar. Mas Deus estava com Isaac, querendo homem ou querendo não, Isaac prosperou. E da mesma forma vai ser na tua vida, querendo homem ou não querendo, você vai prosperar, porque Deus está no controle da tua vida. Ele tem o controle da situação e Ele está no controle. Então não se desespere, não se perca, não desista porque o homem está falando que não vai dar, porque o homem está falando que não vai fazer, que você não tem chamado, que você não tem o dom para fazer isso, que você não tem o dom para fazer aquilo, mas quem te deu o dom foi Deus, e Ele te separou desde a madre do ventre da tua mãe. Então, por mais que muitos queiram tomar o seu lugar, queiram tomar o que é teu, Ele não vai tomar, porque o que Deus decretou para a sua vida está decretado. O inimigo pode se levantar, ele pode armar emboscada, ele pode até armar cilada, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai impedir o que Deus tem na tua vida, porque Deus não deixa ninguém enganado. Porque aqui Jacó, por mais que a Bíblia fala que ele já estivesse velho, José achou que o seu pai estaria por causa da velhice, ele não sabia em qual ele estava colocando a mão, e José o quis corrigir. Pai, não é assim, a bênção da primogenitura tem que ser para Manassés. Mas era Deus que estava conduzindo ali naquele momento os braços, as mãos, a boca de Jacó, o patriarca daquela família, era Deus que estava conduzindo. Por mais que até mesmo Jacó, até mesmo José quisesse abençoar o mais novo,
e abençoar o mais velho da forma qual teria que ser. Mas Deus não queria daquela forma, porque Deus queria que fosse Efraim abençoado com a bênção da primogenitura. Então eu venho falar para você, não importa, o não do homem não interfere no sim de Deus na tua vida. O não do homem não vai interferir. Ele pode falar, eu não vou fazer isso na tua vida porque eu não quero. Porque eu não me agrado do teu jeito. Eu quero falar pra você que não importa. Porque o que importa é Deus se agradar. É Deus se agradando de você. E Deus conhece, Arabassumianda, Arabassou, o teu coração. Ele conhece a aflição que tu tem passado. Ele conhece a sinceridade do teu coração. Quantas vezes tem ficado calada. Quantas vezes tem chorado aí sozinha, sem ninguém saber. Quantas vezes tem chorado, tem dobrado os seus joelhos e chorado porque é muita rejeição. É muita difamação. É muita calúnia. É muitas pessoas apontando só os defeitos, apontando a falha, apontando lá atrás do seu passado. Mas lá atrás ele era assim, lá atrás ele era assim, lá atrás ele agia assim, ele agia dessa forma. Eu quero falar pra você que Deus não tá nem aí com o seu passado, desde que você tenha se arrependido, tenha sido uma nova criatura em Cristo, que você tenha descido as águas e tenha feito uma aliança com Deus e tenha Ele como seu único salvador da tua vida. Ele não tá nem aí para o teu passado. Ele não tá nem aí para o que estão falando de você lá atrás. Ele não tá nem aí. Ele tá vendo o teu coração. Se o teu coração tá sincero diante dele. Se o teu coração tá puro diante dele. Se você tem louvado, engrandecido, exaltado o nome dele. Então não se importe com o que o homem está falando. Não se importe e que você não ache que você está na dependência do homem. Porque é Deus quem vai guiar o profeta, quem, como Deus guiou aqui Jacó. Deus que usava a boca de Jacó. Deus que usava as mãos de Jacó naquele momento. Então, quando Deus quer abençoar, não importa se as circunstâncias estão favoráveis ou não, nem que elas estejam parecendo que não vai dar certo. Ele faz tudo dar certo, porque a Bíblia nos fala que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega as loucas para confundir as sábias. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Aqueles que muitas vezes têm tudo para dar certo. Foi bonzinho, não tem um passado sujo, não tem um passado manchado. Arabaçu, mianda, arabaçou. Mas muitas vezes ele não tem um coração puro como o teu coração. Muitas vezes ele não está com o coração voltado para Deus como o teu coração está. Então não se importe com o que o homem fala a teu respeito. Não se importe com o que ele pensa de você. Simplesmente levante os teus olhos para cima e adore, porque a tua bênção virá de lá. A tua bênção virá de lá. A tua bênção não vai depender de mão humana. A tua bênção vai depender de Deus. Essa palavra ela fala muito no meu coração a respeito para falar com você aqui hoje. Porque Jacó, ele poderia até querer abençoar Manassés. José poderia até querer que a bênção da primogenitura fosse para o filho primogênito, porque isso é bíblico. Isso desde lá do Egito, quando teve todas aquelas provas que Deus mandava, quando Deus mandou Moisés lá no Egito, que Deus mandou separar os primogênitos dos israelitas, porque ele iria destruir os primogênitos, tirar a vida de todos os primogênitos daqueles que estavam desobedecendo, daqueles que não estavam ouvindo os seus mandamentos. Então isso já vem desde muito longe, desde o Egito, desde lá atrás, que o primogênito, ele é separado, ele é escolhido por Deus. Todos nós somos escolhidos sim de Deus, todos nós estamos separados, somos escolhidos dele sim, mas o primogênito, ele tem algo diferente, ele tinha algo que já era decretado. O primogênito receberia mais bênção do que o mais novo. Mas muitas vezes o mais velho, sendo o primogênito que tem que receber aquela bênção, ele não está tão preparado quanto o mais novo. Mesmo que ele seja mais velho, ele não está preparado quanto o mais novo. Então eu venho falar para você que não importa o que o homem fale, o que ele pense, que ele não queira te abençoar, que ele não queira obedecer à voz de Deus para te honrar, para fazer o que Deus tem colocado no coração dele a respeito da tua vida. Não importa, porque a tua bênção não vai depender de mão humana. A tua bênção vai depender de Deus. E quando for a hora certa, quando Deus disser, chegou a hora de abençoar o meu filho, chegou a hora de abençoar a minha filha, não importa se o homem não vai querer, mas Deus é o Deus que quebra o coração, Deus é o Deus que fala, mesmo que não queira abençoar, vai ter que te abençoar. Como foi na vida de Mardoqueu. Amã só humilhava, mas Deus fez com que Amã tivesse que pegar Mardoqueu, colocar as vestes reais do rei, colocar ele naquele cavalo e fazer aquela passeada em toda a cidade, mostrando, eis aqui o homem cujo rei se agrada. Amã não queria honrar Mardoqueu. Jamais Amã queria ter que fazer aquilo, montar Mardoqueu no cavalo e passear com ele falando, olha aí o homem cujo rei se agrada. Amã não queria fazer aquilo, mas ele teve que falar porque o rei tinha dado ordem, porque o rei tinha dito, Amã, pega Mardoqueu, veste as vestes reais e faz o que eu estou te mandando. Então Amã, como empregado,
Ele teve que obedecer. Da mesma forma, somos nós, seres humanos aqui na terra. Quando Deus dá a ordem lá de cima, aqui nós temos que obedecer. E se ele dá a ordem, abençoa fulano, abençoa ele, abençoa ela. E se, mesmo que ele não queira, que o coração esteja endurecido, que ele não queira abençoar, ele vai ter que abençoar, porque a ordem não está vindo aqui da terra. A ordem está vindo lá de cima. Então acalma o teu coração, espera o tempo de Deus, espera a hora certa. Não precisa você se desesperar, não precisa você falar, eu vou sair do meu ministério, eu vou sair daqui porque assim não me aceitam, porque aqui só me humilham, só me desprezam, não me aceitam. Eu quero falar para você, não importa, continue no lugar que você está, não saia da posição a qual Deus te colocou, porque na hora certa Ele vai te honrar, no momento certo Ele vai te honrar, Ele não vai atrasar e nem vai adiantar, porque não é no teu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo dEle, e no tempo dEle Ele vai mudar o quadro da tua história. Então Ele só pede que você permaneça onde você está, que você não dê um passo nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você se posicione na posição que Ele te colocou. Porque na hora certa, Ele vai colocar os olhos sobre você e vai te dar a honra. Aquela bênção a qual tu tem esperado, aquela bênção a qual tu tem buscado, Ele vai te entregar nas tuas mãos, porque não vai depender do homem. Mesmo que ele não queira, não vai depender dele, porque você é um vaso escolhido, você é separado por Deus para a missão aqui na terra. E quando Deus vê que você está preparado, que você está mesmo na posição, que você está tratado, que você está moldado, que você está como uma joia preciosa diante dos olhos dele já, Ele vai colocar nas tuas mãos, Ele vai colocar a bênção sobre as tuas mãos. Por mais que alguém queira falar, olhar e falar, não vou abençoar, não vou abençoar ele, não vou abençoar ela, mas ele vai ter que abençoar, Hanagasumi Andarabaçô, ele vai ter que abençoar, porque a ordem veio de Deus. A bênção para a tua vida não depende das mãos humanas. Não depende do querer humano. Guarde isso no teu coração. Não depende do querer humano. É Ele que vai mandar a bênção sobre a tua vida. É Ele que vai te abençoar. Medite nessa passagem. Jacó, ele teria tudo. Ele teria que abençoar Manassés. Mas Deus não queria abençoar Manassés. Deus queria abençoar Efraim, o filho mais novo, mesmo por ser o mais novo. Creio eu que ele estaria mais com posição, ele estaria mais preparado para aquela obra, para comandar aquelas tribos, para ser à frente daquelas 12 tribos, do que Manassés. Porque tem muitas pessoas que eles olham para a aparência. Ele olha para você, ele olha para mim de uma forma que ele fala assim, nossa, ela não dá para fazer isso porque ela é assim, ela não dá para fazer isso porque ela tem isso, porque ela tem esse defeito, porque ela age dessa forma, então não tem como. Eu vou pegar aquela porque é boazinha, eu vou pegar aquele porque é boazinho, aquele porque é assim, porque faz do meu jeito, porque aquele me agrada. Mas nem sempre o que te agrada é o mesmo que agrada a Deus. Nem sempre o que te agrada é o mesmo que agrada a Deus. Quero falar para você, coloque os teus pensamentos diante de Deus e creia, espere que a sua bênção vai vir de lá. É Ele que vai te abençoar. Então acalma o teu coração, tira toda essa angústia, toda essa preocupação, todo esse desespero de querer agradar o homem. Não se preocupe em agradar, porque nem Jesus, quando veio aqui na terra, Ele agradou. Mesmo Jesus sendo santo, sendo filho de Jesus, não tendo nenhum pecado, sendo santíssimo, Ele não agradou. Imagina nós, eu, você, que somos falhos, que somos pecadores, vamos agradar o homem? Não vamos agradar. Não adianta querer se esforçar, matar, tentar fazer o nosso melhor para agradar o homem, nós nunca vamos agradar. O que importa é nós se esforçar, se humilhar na presença de Deus, é para agradar a Deus, porque agradando a Ele, aí sim, as bênçãos vão vir sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos agradando a Ele. Então se esforcem em agradar mais a Deus do que ao homem. Não se mate para tentar agradar pessoas que só olham, só julgam, só apontam. Você dá o seu melhor e a pessoa não agradece, a pessoa não reconhece. O ser humano, ele é assim. O ser humano, ele é falho, ele nunca vai reconhecer. Mas quando Deus decreta a bênção, não importa se Ele te acha bom, se Ele gosta do teu físico, se Ele gosta da forma que você age, da forma que você faz, não importa. Quando chegar o momento de Deus te abençoar, Ele vai te abençoar. Querendo o homem ou não querendo o homem, Ele vai te abençoar. Tome posse dessa palavra, guarde ela no teu coração, medite nela. Medite nela, que quando Deus quiser te abençoar, não importa se vão se levantar contra, se vão inventar mentira, se vão inventar fofoca, se vão levantar calúnia, não importa. Deus é o Deus que apaga. Deus é o Deus que apaga toda estratégia de Satanás, vai quebrando todos os laços, por mais que o inimigo vá na frente fazendo armadilha, aqui ele vai cair, aqui ele vai tropeçar, aqui ele não vai continuar, aqui ele não vai prosseguir. Deus vai te abençoar. Reflita lá na história de Daniel.
Quando Deus queria abençoar Daniel, quando Deus queria colocar ele ao lado do rei, um cargo abaixo só do rei. Só o rei seria maior do que ele. E muitos se levantaram contra, por quê? Porque Daniel fazia tudo certo, Daniel não tinha erro, Daniel andava certinho, Daniel fazia tudo certinho. Mas aqueles inimigos, eles não aceitavam, eles faziam armadilhas, fizeram tudo aquilo, querendo proibir de Daniel orar, aquele decreto, para que o rei desse aquele decreto, porque durante 30 dias ninguém poderia orar, porque eles sabiam que Daniel orava pelo Deus dele. Então eles queriam sujar ali a imagem de Daniel. Ali eles queriam proibir, fazer uma barreira para que Daniel não chegasse no cargo que ele tinha que chegar ao lado do rei Dário. Ao lado daquele rei. Mas quando chegou o momento dele ser abençoado, ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Mesmo ele tendo que ter passado pelaquela cova sendo jogado junto com aqueles leão. Mas Deus cuidou dele, os leões não tragaram ele. Então eu quero falar para você, mesmo que te joguem em emboscada, mesmo que te façam armadilha, não se importe, é Deus que vai quebrar todas as armadilhas. Da mesma forma que Deus fez com que aqueles leões jejuassem, Deus vai fazer com que caia por terra todas as armadilhas do inimigo contra a tua vida. E você vai ser honrado como Daniel foi honrado. Daniel só tinha o rei que tinha um cargo mais alto, mais elevado do que Daniel. Porque abaixo do rei era Daniel. Porque assim era a forma qual Deus queria. O homem não queria, mas Deus queria. Então, se ele quer para a tua vida, o que ele tem para a tua vida, acalma o teu coração. Tira toda a aflição. Entrega tudo nas mãos dele, que ele vai te abençoar na hora certa. Só pede que você continue na posição certa, que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, que você não saia da posição o qual ele te colocou, porque na hora certa ele vai derramar sobre a tua vida todas as bênçãos, e vai ser bênção redobada, vai ser recalcada e sacudida, como foi na vida de Efraim. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração no dia de hoje. E creia, simplesmente creia, que Ele está contigo e que você não está sozinho. Amém? Olha esse louvor. Deus não deixa ninguém tocar. Você é ungido de Deus. Ele não deixa ninguém te tocar. Pode você hoje estar sofrendo, pode você hoje estar sofrendo muitas rejeições, está sendo muito apontado, muito criticado, mas Ele está cuidando. Olha esse louvor, hoje tem vitória e de hoje não passa. Deus tem vitória para a tua vida e de hoje não vai passar. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Guarde essa palavra no teu coração. Amém?